Então, na aula passada nós vimos sobre as características genéticas e existem também as características fenotípicas. Então, a aula de hoje é sobre alterações nas proporções fenotípicas da primeira lei de Mendel. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Então, só para lembrar da outra aula, né? A primeira lei de Mendel fala que os genes eles se segregam durante a formação dos gametas e depois se juntam, né, uma parte do pai e da mãe para se formar os filhos, né? É a lei da segregação dos genes. Então a proporção é quando eu tenho os genes dominantes azão, azinho, né, os heterozigotos, eu tenho a formação dos gametas azão e azinho, e aí eu vou ter essas proporções, né? Azão, azinho, os três, que são 3/4 ou 75%, vão garantir o fenótipo de semente amarela e 25% de verdes. Então é de 3/1, ou 75% e 25%. Essas são as proporções da primeira lei de Mendel, quando eu tenho uma dominância dos genes. Então a proporção fenotípica aqui é de 3/1, né, que é 3/4 e 1/4, 3/1, que é a mesma coisa que 75% e 25%. Essas são as proporções fenotípicas, tá? Quando eu cruzo dois heterozigotos. Mas existe um caso de, por exemplo, dominância incompleta, ou também conhecido como semidominância, ausência de dominância, vão ter vários nomes para isso. Vamos ver então como é isso. Um exemplo é essa planta aqui chamada Mirabilis jalapa, que é uma florzinha comum nos jardins, né? Conhecida como flor maravilha. A gente vai observar as características cor da flor. Quando eu tenho uma flor vermelha, eu tenho os genes vezão. Quando eu tenho uma flor branca, eu tenho bezão. Por que não vezinho? Vamos ver mais para frente por que não usamos essa forma que nós vimos já anteriormente. Quando eu cruzo pais homozigotos, vezão e bezão, eu vou formar gametas bezão, e os filhos, quando eu junto vezão com bezão, eles têm uma característica intermediária, rosa. Olha que diferente. O filho não é parecido nem com o pai, nem com a mãe, mas ele é intermediário entre os dois. Isso que é a dominância incompleta, né? Então não domina a característica, aparece uma terceira nova característica. E aí nessa primeira geração de filhos só vou ter rosa, né? Que são bezão. Então quando eu vou cruzar dois indivíduos cor-de-rosa, eu vou ter dois tipos de gametas, vezão e bezão, tanto do pai quanto da mãe. Aí eu faço daquele mesmo jeito, né? Vezão com vezão. Vezão com bezão. Posso falar só V e B agora, tá? B com V, VB. B com B, BB. E aí eu vou ter três diferentes tipos de filhos dessa geração: vermelhos, rosas e brancos. Então, seguindo o mesmo esquema da aula passada, né? Eu tenho os pais heterozigotos e aí eu tenho o surgimento de filhos homozigotos e filhos heterozigotos. Só que agora os filhos são três tipos diferentes. Antes, quando eu tinha dominância, só tinha dois tipos de filhos, né? Os heterozigotos pareciam com o homozigoto dominante. Agora não, agora eu tenho três tipos de filhos. E as proporções vão ser diferentes, né? A probabilidade é de nascerem 1/4 de filhos vermelhos, 2/4 de filhos rosas e 1/4 de filhos brancos, né? Então a proporção 1/2/1, 25/50 e 25%. Então nós temos alteração na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel, que era sempre 3/1. Agora eu tenho 1/2/1, no caso de dominância incompleta.
E aí, então, colocando no quadro, tenho uma mãe Vzão, Vzão, um pai Bzão, Bzão. Eu vou ter filhos 100% VB, né? Genótipos, eu tenho 100% de genótipo VB, 100% são flores cor-de-rosa. Agora, quando eu vou cruzar os heterozigotos, eu tenho que pegar a mãe VB, o pai VB, aí eu coloco aqui V e B, Vzão com Vzão, VV, V com B, VB, B com V, VB, B com B, BB. E eu vou ter as mesmas proporções de genótipos, né? 25% VV, 50% VB, 25% BB, mas os fenótipos vão ser diferentes, né? 25% das plantas são vermelhas, 50% cor-de-rosa e 25% brancas. Eu tenho 3 fenótipos agora. No caso de dominância, aquele caso que nós vimos na aula retrasada, era somente 2 tipos de fenótipos. Agora, nesse caso aqui, é só um fenótipo. São 3 fenótipos, aliás. Agora, vamos ver o caso de codominância. Ou seja, elas dominam em conjunto, codominância. O exemplo é na cor da pelagem de bois e vacas da raça Shorthorn. Nós temos aqui no exemplo um macho de pelagem vermelha, né? Uma fêmea, uma vaca de pelagem branca. Então, o macho é Vzão, Vzão, a fêmea é Bzão, Bzão. Então, os gametas do Vzão, Vzão vai ser do boi vai ser somente Vzão, da fêmea B, Bzão. E os filhos, quando eu junto os gametas, eu vou ter um filho VB. E ele vai nascer com a característica de ambos, tá? No caso anterior, nós tínhamos uma característica intermediária. Não era uma mistura, era um intermediário. Agora aqui eu tenho as 2 características. Então ele nasce malhado, que chamamos de ruão. E aí quando eu cruzo um macho malhado com uma fêmea malhada, eu vou ter 2 tipos de gametas, V e B, tanto do macho quanto da fêmea. Então eles vão se juntar e vamos ter os filhos. Então as probabilidades são feitas daquele jeito, né? V com V, VV, V com B, VB, B com V, VB, B com B, BB. E aí a geração dos heterozigotos, os filhos deles podem ser homozigotos, vermelhos, brancos e os ruões. Então nós temos 3 tipos de filhos, 3 fenótipos. Aqui mostrando aquele esquema mais bonitinho, né? Pais heterozigotos, nós temos a segregação dos genes, segundo a primeira lei de Mendel, e depois os genes se unem para formar os filhos, os descendentes. E houve também uma alteração na proporção fenotípica. Nós temos a probabilidade de 1/4 dos filhos serem vermelhos, 2/4 de serem ruões e 1/4 de serem brancos. A proporção é 1:2:1, 25, 50, 25%. Alteração na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Então, aqui no caso, vamos fazer agora nos quadrinhos. A vaca branca BB, o boi vermelho VV, B com V, VB, B com V, VB. Todos os filhos vão ser VB. Então, os bezerros são ruões, 100% VB, 100% ruões. Agora, quando eu cruzo os heterozigotos, cruzo uma vaca ruã com um boi ruão, nós vamos ter V com V, VV, V com B, VB, B com V, VB, B com B, BB. Então, nós temos os 3 genótipos diferentes, normal, como na outra, como nós vimos anteriormente na primeira lei de Mendel. Então, ela não deixa de ocorrer. Mas vamos observar fenótipos diferentes, são 3. 25% vermelhos, 50% ruões, 25% brancos.
Existe também outro fenômeno chamado de genes letais, né? Letalidade dos genes. O que é isso? Vamos ver aí. Aqui no caso, a gente está observando, nós vamos observar a cor da pelagem do camundongo, né? Que é o ratinho, né? Bonitinho. A cor da pelagem dele. O responsável por isso é um gene chamado gene agouti, né? Nós temos a cor da pelagem selvagem, que é essa mais escura, marrom, e a cor bege. Então eu coloquei azão, bezão, tá? Aqui nesse caso é diferente, mas por quê? Vamos ver. Então já vamos pular para o caso dos heterozigotos. Então quando eu tenho um camundongo macho heterozigoto A e B e uma fêmea camundongo A e B, os gametas serão A, B, o espermatozoide e o óvulo. Aí eu faço todo aquele cruzamento, aí eu vou ter A, B, BB. Os filhos A serão selvagens. Os AB serão bege. E quando existe o Bzão, aqui Bzão, os fetos não se desenvolvem e o rato acaba morrendo. Na verdade, assim, ocorre um aborto. Então, só vão sobreviver quem for azão, bezão. Os bezão não nascem, eles acabam morrendo antes do nascimento. Por isso chamamos de genes letais. Quando eles se combinam, esses homozigotos, eles são chamados de recessivos letais, né? Quando eles, em combinação, eles ocasionam o não desenvolvimento, né? A morte de alguns indivíduos. Então, fazendo aquele esquema bonitinho, né? Os pais heterozigotos, nós temos gametas A e B, e aí nós temos filhotes, de novo, de cor selvagem, são pais beges e filhos marrons, né? Filhos beges também, mas alguns não se desenvolvem, ocorre um aborto aqui. Então, quando eu vou observar a proporção fenotípica, eu não tenho mais 4. Então, eu vou contar 1/3 para 2/3. Então, a proporção fenotípica é de 1 para 2. Ou seja, 33,33% são selvagens e 66,67% são bege. Então, isso ocorreu também uma alteração na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. A primeira pessoa que observou isso, ela começou a estranhar, mas aí depois que ela verificou que ocorre a morte de alguns indivíduos. E aí isso chamou de genes letais, né? Quando eles estão em homozigose, aí eles chamam de genes recessivos letais, né? Quando eles se juntam em combinação, não desenvolve, e aí a população a proporção fenotípica torna-se diferente. E isso não vai contra a primeira lei de Mendel, são só casos especiais em que há essas pequenas mudanças. A proporção genotípica fica a mesma, mas os fenótipos eles vão se diferenciando. Por quê? A proporção fenotípica? Porque são casos especiais. No primeiro caso da ausência de dominância, né, nós tínhamos uma cor intermediária. Na codominância nós tínhamos uma mistura das cores da pelagem, e aqui no caso ocorre a morte, aí altera mesmo na proporção da população. Então vamos pegar assim, pais heterozigotos, A e B, A com A com B, AB, B com A, B com B, BB. Aí o bebê é um aborto, né? Então nós temos 1/3 dos genótipos de azão, 2/3 azão, bezão, 0 bezão. Os fenótipos: 1/3 selvagem, 2/3 bege. A cor que seria desse aqui a gente nunca vai saber, né? Porque eles nunca vão nascer.
Bom, enfim, dá até dó da gente ver que o ratinho morreu, mas isso ocorre, até mesmo em humanos existem genes letais. E é comum na natureza, eles acabam surgindo por alguma mutação e quando em combinação ocorre essa letalidade, tá? Então, em resumo, o caso de dominância é o caso que a gente viu na aula retrasada, né? A característica do gene dominante predomina em heterozigose. Então a gente vai ter aquela proporção 3:1, 75%, 25% na prole entre dois heterozigotos. Então quando eu faço azão com azinho vezes azão azinho, nós vamos ter azão azão, azão azinho azão azinho 75% e azinho azinho 25%. E resultam somente dois fenótipos. Numa dominância incompleta, a característica do heterozigoto é intermediária entre as características dos homozigotos, né? Vermelho com branco dava o rosa, né? Proporção 1:2:1, 25%, 50% e 25% da prole entre dois heterozigotos. Então, quando eu cruzo VB, VB, eu vou ter VV, VB, VB e BB, que dá 1:2:1. 3 fenótipos, tá? Aqui nesse caso. Codominância. Característica do heterozigoto é mista entre as características dos homozigotos. Proporção 1:2:1, 25, 50 e 25%. Da prole de dois heterozigotos, VB, VB. Né? Então, aqui também temos 3 fenótipos. E a letalidade recessiva, a homozigose recessiva é letal. Então a proporção é 2:1, 66,67% para 33,33%. Entre a prole entre dois heterozigotos. E nós vamos ter somente 2 fenótipos. A diferença aqui é que são 2 fenótipos, mas em proporções totalmente diferentes. Aqui são 2 fenótipos e outras proporções. A primeira observação dessa daqui parece que ficou muito... fugia daquilo que o Mendel havia proposto, mas depois a estudo eles viram que existia esse gene que é letal. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu pode entrar em contato e vamos aguardar a próxima aula. Até mais!